Antes de orarmos juntos, quero que observemos algo importante no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 e 17. A palavra de Deus nos revela uma verdade muito clara hoje. Ela diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, e 7 coisas que a sua alma detesta: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. O Senhor odeia a língua mentirosa. As Escrituras deixam muito claro quais são as coisas que desagradam ao Senhor. O nosso Deus é um Deus de verdade, e Ele deseja que vivamos na verdade. Provérbios, capítulo 12, versículo 22, também nos diz algo semelhante, mas acrescenta algo que alegra o coração de Deus. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O Senhor se alegra naqueles que são confiáveis. Por isso, independentemente da situação, acredito que como cristãos devemos permanecer na verdade, mesmo quando isso nos custa algo. Com o passar do tempo, aprendi que dizer a verdade nem sempre é fácil. Nem sempre estamos em ambientes que tornam fácil falar aquilo que é certo. Já vivi momentos em que dizer a verdade parecia um suicídio social. Muitas vezes, no passado, perdi essas batalhas porque estava preocupado demais com o que as pessoas pensariam. Grande parte das pessoas ao meu redor acreditava em coisas que eu sabia que não eram verdadeiras. Mas naquele momento eu sabia que falar poderia me afastar delas. Poderia me fazer parecer diferente. Em alguns casos, eu temia até parecer santo demais. Defender a verdade nunca é fácil. Ficar do lado da verdade pode doer. Às vezes, isso exige um preço que não queremos pagar. Pode fazer com que pessoas nos rejeitem, nos desprezem ou nos façam sentir mal simplesmente por não concordarmos com a opinião popular. Muitas vezes o mundo quer que abandonemos a verdade para seguir aquilo que é popular. E, infelizmente, até pessoas dentro da igreja podem zombar de nós quando nos posicionamos em relação a determinados assuntos, especialmente quando aquilo em que acreditamos não combina com aquilo que elas consideram correto. As pessoas podem ignorar completamente a verdade e ainda esperar que você faça o mesmo. É em momentos assim que entendemos o verdadeiro custo de dizer a verdade. É fácil falar a verdade para pessoas que estão dispostas a ouvi-la. Mas quando encontramos pessoas que não querem ouvir a verdade, tudo se torna mais difícil. Isso me faz pensar no profeta Natã quando o Senhor o enviou para confrontar o rei Davi por causa do seu pecado. Falar a verdade para um rei era algo assustador. A palavra de Davi era lei. Ele poderia ter mandado prender Natã ou até matá-lo. Também foi por falar a verdade que João Batista confrontou Herodes Antipas sobre viver com Herodias, esposa do seu próprio irmão. Isso levou João à prisão antes mesmo de perder a vida. Graças a Deus não vivemos mais naqueles tempos, mas a verdade continua sendo difícil. Muitos de nós evitamos falar coisas difíceis porque temos medo das consequências. E isso é humano. Mas o nosso chamado não é apenas permanecer humanos. O nosso chamado é permanecer verdadeiros. Ser verdadeiros com o mundo ao nosso redor, verdadeiros com as pessoas próximas de nós e verdadeiros conosco mesmos. Efésios, capítulo 4, versículo 25, diz: por isso, deixem a mentira e falem a verdade cada um com o seu próximo, porque todos somos membros do mesmo corpo. O tempo de abandonar a falsidade é agora. O tempo de abandonar o medo é agora. O tempo de parar de se esconder é agora. E acredito que o melhor lugar para começar é na nossa vida diária. Falar a verdade não começa diante de reis. Começa dentro de casa. Começa falando a verdade para a família, para os amigos, para os irmãos da fé. Começa sendo verdadeiro no trabalho, em casa e em qualquer lugar onde estivermos. Também acredito que, embora falar a verdade seja importante, existe uma maneira correta de fazê-lo, com amor e sabedoria. Falar a verdade não significa ser grosseiro, agressivo, impulsivo ou ofensivo. A motivação e a forma como falamos importam muito. Às vezes, isso determina até como a pessoa irá reagir. Precisamos ter as razões certas. Nosso objetivo nunca deve ser ferir alguém. Nunca deve ser orgulho ou humilhação. A verdade deve servir para corrigir, esclarecer e edificar, jamais para destruir. Acredito que a verdade nunca deve ser dita de maneira humilhante, ofensiva ou cruel, a ponto de a pessoa perder a mensagem por causa da forma como ela foi entregue. As pessoas dificilmente ouvirão aquilo que temos a dizer quando sentem que estão sendo atacadas.
Imagine se Natã tivesse chegado diante de Davi apenas para insultá-lo, ao invés de transmitir aquilo que Deus mandou dizer. Ele teria sido preso antes de terminar de falar. Isso não significa que ainda não existirão pessoas ofendidas pela verdade. Nem significa que o mundo sempre irá aceitar aquilo que você disser. Mas devemos pedir sabedoria a Deus para falar aquilo que precisa ser dito da maneira correta. Também precisamos estar preparados para lidar com o fato de que a verdade traz consequências. Ainda assim, devemos fazer um compromisso silencioso dentro do nosso coração. Falar a verdade hoje e todos os dias, mesmo que isso custe algo. Hoje, se você está pronto para abandonar a mentira, abandonar o medo e permanecer firme na verdade, então eu convido você a orar comigo agora. Pai Celestial, eu ouvi a Tua palavra hoje. Ouvi o que o Senhor pensa sobre a verdade. Ouvi o que o Senhor diz sobre a língua mentirosa e como ela te desagrada. E hoje eu venho diante de Ti reconhecendo que muitas vezes falhei nisso. Reconheço que muitas vezes evitei falar a verdade por medo das consequências. Por medo de ser rejeitado. Por medo de ser criticado. Por medo de ser deixado de lado. Muitas vezes tive medo do que as pessoas pensariam de mim. Tive medo da forma como elas me viriam depois que eu dissesse aquilo que era certo. Por isso me calei. Por isso concordei com coisas erradas. Por isso menti. Pai, hoje eu te peço perdão. Tem misericórdia de mim. Liberta-me da mentira. Eu sei que o Senhor despreza a falsidade e eu não quero mais dar espaço a isso na minha vida. Chega de viver tentando agradar pessoas à custa da verdade. Hoje eu escolho viver na verdade. Escolho viver com sinceridade. Escolho falar a verdade. Também oro contra o medo. Eu sei que um dos maiores motivos pelos quais me calei foi o medo. Medo do julgamento. Medo da rejeição. Medo da opinião das pessoas. Mas eu sei que o espírito de medo não vem de Ti. Neste momento eu rejeito todo medo em nome de Jesus. Eu me liberto do medo das opiniões. Eu me liberto do medo da rejeição. Eu me liberto do medo de ser abandonado por permanecer na verdade. Senhor, dá-me graça para permanecer verdadeiro. Eu quero viver isso, mas sei que não consigo sozinho. Ajuda-me a permanecer firme mesmo quando houver consequências. Mesmo quando houver oposição. Mesmo quando houver dor. Dá-me também sabedoria para falar da maneira certa. Sabedoria para não agir com arrogância. Sabedoria para não ferir pessoas desnecessariamente. Sabedoria para falar com amor, mesmo quando a verdade for difícil. E hoje eu também te peço coragem. Coragem para falar a verdade, custe o que custar. Coragem para permanecer firme mesmo quando ninguém concordar comigo. A Tua palavra diz que o justo é usado como leão. Por isso eu escolho viver com coragem. Escolho permanecer firme na verdade. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por revelar minhas fraquezas. Obrigado por me fortalecer hoje. Obrigado porque o Senhor está removendo toda mentira da minha vida. Obrigado pela coragem, pela sabedoria e pela graça de viver na verdade. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu oro para que esta mensagem fortaleça o seu coração a viver na verdade, rejeitar toda mentira e falar com coragem, sabedoria e amor, mesmo quando isso tiver um preço. Que Deus o livre do medo, lhe dê ousadia para defender aquilo que é certo e o ajude a viver de maneira que o honre todos os dias. Que a paz de Jesus Cristo esteja com você sempre.